Aleluia. Glória a Deus. Estou com grande expectativa nessa noite. Você está, irmão? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que não estamos sós, Senhor, neste mundo. Muito obrigado pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, pela Sua dispensação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante em Sua palavra que Ele fala na igreja aos corações. E nós te louvamos nessa noite, Pai, porque o Senhor nos garante onde está dois ou mais reunidos em Teu nome, Senhor. O Senhor está presente. E muito obrigado por essa noite, muito obrigado por aquilo que o Senhor irá nos trazer como instrução, Senhor, nesse culto. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Pai, por todo o Teu cuidado. Muito obrigado, Pai. E eu deixo você, Espírito Santo, livre para nos ensinar nessa noite. Que você possa nessa noite nos consolar, você possa nos exortar e nos edificar. Fica à vontade, Espírito Santo. Que você possa arder dentro de nós. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Eu vejo, irmãos, essa noite uma noite de ensino. Amém? Eu percebo, segundo aquilo que foi ministrado no meu coração, sobre o determinado assunto. Aleluia. Será uma noite de ensino. E já que todo mundo coloca um tema nas ministrações, né, eu também vou aprender a colocar um tema, né? Então, nessa noite, o tema desse assunto que nós iremos tratar, você está me ouvindo bem? Amém? Será como identificar as manifestações dos dons. Amém? Você fica feliz por isso? Amém. O propósito, irmãos, desse ensinamento não é apenas nos levar a identificar o dom na manifestação, mas principalmente aprendermos a separar o verdadeiro do falsificado. Amém? O santo do profano. E principalmente a ordem da essência do espetacular. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Eu tenho percebido há algum tempo, estudando algumas verdades acerca desse assunto, há muito tempo, e eu venho percebendo, irmãos, uma grande necessidade no meio da igreja, eu falo isso de um modo geral, acerca de compreender como os dois eles devem funcionar corretamente. Sabe, eu tenho uma grande expectativa nessa noite, que será uma noite de ensino, porque, segundo aquilo que existe no meu coração, desde que eu cheguei aqui, eu já deslumbrei o que vai acontecer. Amém? E eu digo a você, puxa do Espírito. Amém? Puxa daquilo que Deus tem para derramar nessa noite na nossa vida. Cria expectativa. Amém? Uma das coisas que o apóstolo Paulo ele mostra acerca dos dons ministeriais na igreja tem um propósito, amém? De derramar fundamentos na nossa vida para o nosso crescimento. Amém? Você está pronto para aquecer? Amém. Glória a Deus. Mas antes, irmãos, de entrar nesse assunto sobre aprendendo a identificar as manifestações dos dons, eu queria só apenas fazer uma observação acerca dos últimos dias. Você sabe que você está nos últimos dias? Amém? Amém? E uma das coisas que Jesus ele traz como conselho para os seus discípulos, quando eles pedem ao Mestre, Senhor, nos dás um sinal, com o objetivo daquele sinal, identificar ele que iria chegar esse tempo. A primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos foi o seguinte: preste muita atenção nessa época, estejam atentos, porque será um tempo onde muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, e por causa disso, muitos serão enganados. Também será uma época onde muitos falsos profetas se levantarão, e eles enganarão a muitos. O apóstolo Paulo, irmãos, também ele escrevendo a sua carta para o jovem Timóteo, ele diz àquele jovem que o Espírito estava ali afirmando, comunicando a ele, que nos últimos dias muitos irão apostatar da fé, deixar a verdade. Por quê? Por passarem a obedecer espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. E o apóstolo continua explicando a Timóteo que essa influência de engano e esse ensinamento diabólico
viria por meio de pessoas que estão com as suas próprias consciências cauterizadas. Por causa de uma vida de hipocrisia e por viverem constantemente falando mentira. Mas Paulo não fica aí. Ele diz também a Timóteo que nesses últimos dias haverá uma palavra genuína, sã doutrina. Ele diz, irmãos, que essas pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Dará coceira no ouvido. Por quê, irmãos? Porque a verdade vai começar a colocar em relevo o que é errado. Uma das coisas que o apóstolo João ele diz em sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 6, é o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus nos ouve. E aquele que não nos ouve não é nascido de Deus. Aí ele diz para os santos. E é exatamente aí que nos últimos dias você vai reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu digo a você dessa noite, irmãos, crie expectativa, abre teu coração, que será uma noite poderosa de ensino, amém? Abra a tua Bíblia aqui comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Para aqui um pouco. As manifestações, irmãos, dos dons espirituais têm como objetivo principal a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. E a palavra de Deus nos mostra que mesmo o corpo ele sendo um, e nele existindo inúmeros membros, e cada membro tendo a sua particularidade, ou seja, a sua função diferenciada no corpo, ela nos ensina claramente que é o mesmo Espírito quem opera por intermédio de nós todas essas manifestações. Amém. E o interessante acerca desse assunto é que nós podemos ver nas Escrituras que mesmo existindo diversos dons, diferentes serviços e manifestações, a palavra nos mostra que é o único Espírito quem opera em tudo. Então isso nos ensina que os dons espirituais, irmãos, por se manifestarem pelo mesmo Espírito, todos eles têm uma única finalidade. Seja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de profecia, os dons de cura, o dom de discernimento de espírito, os dons de operações de milagres, o dom de variedade de línguas ou o dom de interpretação de línguas. Todos esses dons, quando se manifestam, têm uma única finalidade. E que finalidade é essa? Diga assim, o meu desenvolvimento. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos acerca desse assunto, olhando para esse contexto de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 em diante, é que o apóstolo Paulo está nos ensinando que os dons espirituais não devem ser para nós, aleluia, um assunto misterioso. Amém. Um assunto que não se entende e que apenas se vive e se pratica. Isso, irmãos, não é bem assim. Fica muito claro nas Escrituras, pelo próprio ensinamento do apóstolo Paulo, que nós como igreja não podemos ser ignorantes acerca das manifestações dos dons, e muito menos como devemos operar pelo Espírito. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso. Por isso que a primeira coisa que Paulo ele diz, escrevendo para a igreja acerca desse assunto, em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1, ele diz o seguinte para a igreja: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. A palavra de Deus, ela nos mostra no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, Deus dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de entendimento. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, ele escrevendo para a sua segunda carta para a igreja, ele diz aos irmãos: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Aleluia. O que nós iremos estudar nessa noite, irmãos, é extremamente importante para as nossas vidas. Amém. Não diz respeito apenas à falta de conhecimento na vida de pessoas que não sabem operar
nos dons. Menos naquelas que ainda não ouviram a respeito da sua realidade. E também aquelas que acham, por serem ensinadas dessa forma, que os dons não é para essa época, que foram apenas, para o tempo da igreja primitiva, do século I. O propósito, irmão, desse ensinamento é exatamente nos levar como igreja a aprender a funcionar corretamente nos dons. Aleluia. Isso é importante para nós. Isso é extremamente importante para nós. Sabe, essa é a dispensação do Espírito. É Ele que fala à igreja, é Ele que se move na igreja. E nós não podemos ser ignorantes acerca desse assunto. Amém? Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Essa palavra, irmãos, ignorante, significa não entender ou desconhecer o assunto. Isso nos mostra que naquela época a falta de entendimento na vida dos irmãos na igreja de Coríntio estava gerando muito problema acerca do mau uso dos dons. Mas a ignorância, irmãos, desses santos dessa igreja, não era porque eles desconheciam as manifestações dos dons. Era como eles operavam neles. Porque Paulo não estava falando com pessoas leigas a esse assunto. Paulo estava escrevendo para pessoas que conheciam as manifestações dos dons e também operavam neles. Mas pela falta de instrução, estava gerando inúmeros problemas nas reuniões. E o ponto de vista, irmãos, do apóstolo Paulo, nessa carta, é exatamente, irmãos, nos levar a entender que não é porque, aleluia, falamos pelo Espírito ou agimos pelo Espírito, que nós podemos fazer de qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque tudo aquilo que se faz e tudo aquilo que se fala pelo Espírito sempre estará alinhado com as Escrituras. Amém. Porque o Espírito e a palavra são um. Aleluia. Uma das coisas que Paulo ele diz, no verso 3 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, todo aquele, ou seja, ninguém, seja lá quem for, não fala pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, maldito. Pelo contrário, essa pessoa falará pelo Espírito de Deus que Jesus é Senhor. O próprio Jesus, irmãos, ele deixa isso claro quando ele fala sobre o Consolador, sobre o Espírito da verdade, no Evangelho de João, no capítulo 16. No verso 14 dessa passagem, Jesus ele diz, ele me glorificará. Aleluia. E o interessante, irmãos, que na continuidade desse versículo, além de Jesus dizer, ele me glorificará, Jesus ele diz, ele me glorificará porque ele há de receber do que é meu. E depois vos anunciará. Isso nos mostra, irmãos, que toda manifestação do Espírito e de seus dons sempre colocarão em relevo a pessoa de Jesus e não o homem. Por quê? Porque ele é o fundamento. Ele é o cabeça. Ele é a pedra angular. Ele é o construtor aleluia, dessa casa espiritual que se chama a igreja, que somos nós. E devemos compreender isso. Amém? Glória a Deus. Se você parar um pouco para estudar acerca da colonização do nosso país, você vai começar a entender que o Brasil, ele recebeu uma imensa influência de religiões africanas. Infelizmente, irmãos, essa influência fez com que muitas pessoas, desde aquela época e até hoje, porque isso veio de geração em geração, e tem gerado muito problema, fez com que pessoas, irmãos, ficassem fanáticas pelo desconhecido e pelo misterioso. E nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Por quê, irmãos? Porque na maioria das vezes, por trás desse tipo de comportamento, está a influência de espíritos enganadores e espíritos familiares, com o propósito de prender o homem. Você sabia disso? Isso é muito sério. Abra aqui comigo em
Atos capítulo 16. Aleluia. Atos capítulo 16, verso 16. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Amém. Observe, irmãos, que nessa passagem, esse espírito adivinhador, que operava por intermédio da vida dessa jovem, ele estava falando a verdade acerca de Paulo e dos demais irmãos. Eles eram irmãos, servos do Deus Altíssimo. Eles divulgavam o caminho da salvação. E o interessante é que a palavra não diz que o apóstolo Paulo, ele identificou de imediato essa influência que estava por trás dessa jovem. Tanto é que a palavra nos diz que isso se repetia por muitos dias. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 10, o apóstolo Paulo, ele diz: no mundo existe muitas vozes, mas nenhuma sem sentido. O apóstolo João, em sua primeira carta, em 1 João capítulo 4, verso 1, ele diz para a igreja: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes de aceitar aquilo que se fala, examinai, para saber se é o Espírito de Deus. Amém. Aí eu te pergunto, irmãos, o que foi que levou Paulo a identificar essa influência que estava por trás dessa jovem? E o que fez ele se indignar com aquilo que ele ouviu constantemente aos seus ouvidos? E aí? Quem é que vai responder? A primeira coisa que a palavra nos diz é que esse espírito clamava dizendo. Essa palavra clamar significa falar em alta voz, ou divulgar alguma coisa gritando. Vamos entrar nessa cena. Imagine, todos os dias, essa jovem indo atrás de Paulo e dos demais irmãos gritando no meio do povo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão aqui para vos anunciar o caminho da salvação. Isso constantemente. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele começou a analisar essa mensagem. E ele viu, irmãos, que por trás das palavras existia uma proposta muito diferente. Ele identificou, aleluia, que aquilo que o Espírito estava dizendo por intermédio daquela jovem estava induzindo as pessoas a centralizarem ele e os irmãos nas suas vidas, e não a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. A proposta era diferente. Isso indignou Paulo, porque ele identificou que aquele espírito não era o Espírito de Deus. E a palavra diz que Paulo volta para aquela jovem e diz ao espírito: em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. E imediatamente ele saiu. Isso nos ensina, irmãos, que não é porque estamos ouvindo algo que está escrito ao nosso respeito que nós devemos acatar de imediato. É importante analisar. É importante, examinar o que está por trás daquela mensagem. Se você for observar em Lucas capítulo 4, no evangelho desse homem de Deus,
Você vai ver, irmãos, que essa passagem fala sobre a tentação de Jesus no deserto. No verso 9 e no verso 10, é interessante que o diabo diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Satanás citando as Escrituras. Salmos capítulo 91, versículo 11. Joga-te daqui, Jesus. Te lança daqui de cima para baixo, está escrito. Porque ele aos seus anjos dará ordens, e eles te guardarão, sustentarão pelas tuas mãos, para que você não venha tropeçar em pedra alguma. Satanás, meu irmão, falando as Escrituras. E aí? Mas a proposta, irmãos, da mensagem era outra. O que estava por trás daquilo que ele estava falando, mesmo escrito, era outra proposta. Não é a proposta do reino. Uma das coisas que a palavra nos mostra claramente, irmãos, que a proposta de Deus para nós como igreja, na manifestação do Espírito e de seus dons, nunca será conduzir o homem ao cativeiro. Sempre é para levar o homem para a área da libertação. Porque a própria palavra nos diz que o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Ali é o quê? Em Romanos capítulo 8, no verso 15, Paulo diz o seguinte: que nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos novamente com medo, como andávamos lá fora, quando éramos do mundo. Ele diz que nós recebemos na adoção de filhos o Espírito que clama, Abba, Pai. A proposta do reino, irmãos, é completamente diferente do que diz respeito às manifestações dos dons. O propósito não é, aleluia, levar o homem para uma área que ele venha a ser danificado, é muito diferente. Essa é a proposta de Satanás. Então nós devemos aprender a identificar essas coisas em nosso meio. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, pois eles se apresentam no meio de vós, disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Olha como isso é sério. Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 7, ele nos mostra, irmãos, e nos traz um alerta acerca de um tipo de comportamento que, a princípio, é muito difícil de se identificar, por causa do disfarce. A primeira coisa que essas pessoas apresentam no meio do rebanho é humildade e mansidão. Por quê? Porque, irmãos, essa é a essência da ovelha. A ovelha é humilde, a ovelha é mansa, a ovelha é tranquila, a ovelha é obediente, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Agora o bode e o lobo não. Aleluia. É muito diferente. E Jesus diz: tenham cuidado. Aleluia. Tenham cuidado. Tenham cuidado com esse tipo de comportamento. O apóstolo Paulo, ele diz, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 12, que os ministros de Satanás, eles se transfiguram em ministros da justiça. Eles se disfarçam de ministro da verdade. Jesus diz que é como ovelha, e o outro como ministro da verdade. Olha como isso é sério. Isso tudo vai acontecer nos últimos dias. E nós estamos aonde? Os discípulos pediram um sinal a Jesus acerca desses últimos dias. E Jesus colocou uma lista. Você vai identificar, sabe como? Vai ser um tempo que vai haver muitos escândalos. Muita traição. Muito ódio. E o amor de muitos também nessa época vai esfriar. Esses são os sinais. O que é que nós temos vendo?
O que é que nós temos visto nesses últimos dias? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito sério, irmãos. E como nós podemos identificar esse tipo de comportamento? O primeiro ensinamento de Jesus para nós acerca desse tipo de comportamento em nosso meio está no versículo posterior. Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 7. Você está aprendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 7. Abre lá comigo. Pronto. Espera que eu estou em Marcos. Aleluia. Estava em Marcos. Pronto, achei. Verso 16. Ele diz assim. Vamos começar do 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí no versículo 16 ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Amém. Nós sabemos, irmãos, que fruto é algo que está interno dentro do ramo. E quando se manifesta, ele revela a sua essência, a sua natureza. Isso fala, irmãos, de comportamentos e palavras. Que chega um momento que não tem como esconder. Por isso que ele diz, olha, eles estão disfarçados dessa forma, mas por dentro a essência é outra. Você vai identificar pelo fruto, por aquilo que é feito, por aquilo que é falado. Amém. Aleluia. 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 Dá vontade até de correr, irmãos. Mas no momento, né? Daqui a pouco a gente corre. Amém. Então observe, irmãos, que Jesus ele fala acerca disso. Pedro também em sua carta, ele mostra que esses ministros, eles são dissimuladores da verdade. Eles plantam heresia destruidora no meio do povo, que se nós estivermos desapercebidos, passa que a gente nem percebe. Por causa da artimanha. A palavra diz que o comportamento deles libertino difama o caminho da verdade. E infelizmente está escrito, muitos irão seguir os seus caminhos. Aleluia. Muitos irão seguir os seus caminhos. Uma das coisas que Jesus ele fala em Mateus capítulo 13 sobre a parábola do joio. Eu vou citar essa parábola. Ele diz que um certo homem semeou boa semente em seu campo. E depois da semeadura, os seus trabalhadores dormiram. E veio o inimigo, semeou o joio juntamente com trigo e foi-se embora. E depois que a erva cresceu e deu fruto, os trabalhadores observando aquilo perguntaram ao Senhor: oxe, como é que pode? Olha, nordestino. Esses discípulos. Como é que pode? Porventura o Senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio o joio? Aí ele responde: o inimigo semeou. Aí eles perguntam ao dono da terra: podemos ir lá e arrancar o joio? Ele diz: não. Para que vocês, quando estiverem afastando o trigo, ao joio, venha juntamente com ele o trigo. Deixa crescer. Porque quando chegar o tempo da colheita, eu vou dizer aos ceifeiros: tirai primeiro o joio, junta em feixe e depois lança no fogo. E o trigo, bota no meu celeiro. Nessa passagem, irmãos, nós aprendemos muitas coisas. E uma das coisas que nós aprendemos acerca desses últimos dias, diga assim para a pessoa do seu lado: não durma, irmão.
Mas eu não estou dizendo isso porque tem alguém dormindo aqui não, viu? Você não entendeu a mensagem. Eu estou falando acerca de um tempo que a gente nem pode nem cochilar. Porque quando a semente foi lançada, junto com a boa semente, os trabalhadores estavam dormindo. Isso me dá temor, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não pode fazer vista grossa quando vê um negócio estranho no nosso meio, como igreja. Porque ele mostra claramente que o joio ele foi plantado junto com o trigo. Por isso que não deu para os trabalhadores de imediato tirar o trigo e afastar. Porque estava tão enroscado o negócio ali. Porque enraizou, meu irmão. O problema não pode enraizar. Tem que ser resolvido de imediato quando a gente identificar como igreja. Porque isso vai gerar muito problema para nós, para o nosso meio. Eu estou falando isso, irmãos, não é para nós, é de um modo geral. É de um modo geral. E existe um temor acerca disso. Aleluia. Aleluia. Então observe, irmãos, que Jesus, ele diz que o comportamento e aquilo que se fala, é por aí que nós iremos identificar. Mas de que forma? Abre lá em 1 João capítulo 2. Primeira João capítulo 2. Realmente, bem que os ministros dizem, né? A hora corre muito aqui. 1 João, lá no finalzinho. Capítulo 2. Todos acharam? Amém. No verso 20 diz o seguinte. E vós possuis unção que vem do Santo. E todos, diga assim, todos. Tendes conhecimento. No verso 27, diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O apóstolo João, irmãos, ele nos mostra nessa passagem que a unção que nós possuímos, que habita em nós, é a unção do Santo, a unção de Cristo, a unção do próprio ungido de Deus. E ele diz, irmãos, que essa unção, por ser verdadeira e não falsa, ela nos leva a identificar todas as coisas. Então isso nos mostra que aquilo que é feito ou falado que não está de acordo com as Escrituras, essa unção que se encontra no nosso interior, no nosso homem que foi recriado em Cristo Jesus, ela sinalizará. Por quê? Porque o Espírito, irmãos, que nos guia toda a verdade, ele nos informará imediatamente que algo está errado. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Nada passa. Ele diz que ele confere todas as coisas espirituais com espirituais. Se tiver fora, ele indica. Se tiver fora, ele indica. Ele vai avisar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 21, o Senhor diz, examinai tudo e retém o que é bom. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 29, essa passagem nos mostra, irmãos, que a congregação, ela tem a autoridade de examinar aquilo que está sendo falado. É uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Coríntio, se tratando de profetas, aleluia, falando 2 ou mais, 3 muito, profetizarem no meio do povo, o restante, analise.
Examine o que está sendo falado. Amém. Eita, coisa boa. Examine o que está sendo falado. E João, irmãos, ele nos mostra que essa unção que existe dentro de nós, ela nos dá a condição de sabermos tudo. Amém. Não tenho que esconder. Aleluia. Tudo, diga assim, tudo. Ele diz que a unção que nós possuímos, todos, não alguns, todos que nasceram de novo, todos que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, têm conhecimento. Aleluia. Tem conhecimento. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 20, Paulo diz, olha, no juízo, sede maduro. Na malícia, sede criança. Mas na hora de julgar, tenha maturidade. Não é você ser malicioso, é você identificar a malícia e olhar como se nada estivesse acontecendo. Mas tenha maturidade para examinar. Tenha a sua faculdade espiritual exercitada. Amém. A palavra nos mostra, irmãos, que aquele que é maduro, ele sabe discernir tanto o certo e o errado. Eita, coisa boa. O certo e o errado. Ele sabe identificar. Por quê, irmãos? Porque a palavra nos mostra claramente acerca das manifestações dos dons, que deve ser com ordem e decência. Isso é claro. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 40. Paulo diz que tudo deve ser com ordem e decência. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz para a igreja não ser ignorante acerca dos dons espirituais, ele está, irmão, nos trazendo uma instrução para nós aprendermos a se mover nos dons. Amém. Isso. Para que tenha um funcionamento correto em nosso meio como igreja. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Amém. Aleluia. Não é apenas sentir eu vou. Não, não é assim. Existem coisas, irmãos, que a palavra nos mostra que nem de púlpito eu posso lançar. Por isso que ela diz que o espírito do profeta está sujeito a ele. Imagine, irmãos, eu subindo aqui nesse púlpito e vi uma visão aberta. E vendo uma situação na vida de algum irmão, eu chegar aqui, você está assim, 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 assim. Ei, irmão, que é isso? A primeira coisa, como ministro, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar para o governo da igreja e mostrar a ele essa situação. E ele analisar, e não porque eu falei, ele vai analisar para ver se realmente está acontecendo. Porque foi o que vi. Você entende como é as coisas? Então não funciona de qualquer jeito. A palavra nos mostra que o propósito é edificação, consolo, aleluia, e exortação dos dons. Por isso que Paulo ele diz, no verso 7, no primeiro versículo que nós lemos, que a manifestação do Espírito é dada, é concedida a cada um, visando, o propósito é esse, que haja um fim proveitoso, que haja crescimento, que haja desenvolvimento, que o povo cresça no reino. Aleluia. O dom, irmãos, não vem para te abafar ou te oprimir. O dom vem para te impulsionar ao crescimento. Por isso que uma das coisas que Paulo disse a Timóteo é: reavivas o dom que há em ti. Amém. Desperte o que está dentro, homem. Avança. Se fosse homem, dizia: rapaz, não, deixa para lá. Para a gente não entrar nisso. Então isso é importante, menino. É importante no nosso meio. É importante, né, essa clareza acerca das manifestações dos dons. Para que nós venhamos a crescer e a amadurecer da forma correta. Amém. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala sobre a edificação da igreja, em Efésios capítulo 4, ele nos mostra, irmãos, que há unções, as unções dos ministérios têm como objetivo de fazer com que eu e você não venhamos a mais ser meninos. Ele lança o fundamento, ou seja, o ensinamento, e em cima daquele ensinamento, você vai desenvolver a sua vida. Não é o ministro que vai desenvolver a sua vida.
dentro daquilo que Ele lançou como fundamento sobre você. É você que vai pegar aquele fundamento e desenvolver uma estrutura, ou seja, de que forma? Meditando, se afadigando nas Escrituras, analisando perfeitamente, preceito por preceito, regra sobre regra. Você sabia, irmãos, que você não cresce aqui na igreja, você cresce em casa. Na igreja você recebe instruções. É em casa que você cresce. Aleluia. É em casa que você desenvolve a sua maturidade. Você vem para a igreja apenas para expor ela. Nós recebemos na igreja instruções, irmãos, com esse objetivo. Amém? De quando chegamos lá em casa, começarmos a meditar sobre essas verdades. Desenvolver o nosso crescimento. Aquilo que está anotado, a gente chega, analisa e diz, rapaz, eu não tinha entendido lá não, mas em casa agora, e tanto eu, como diz, né? Ruminar, entrou, saiu, mas chegou. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, eu acho interessante essa passagem, porque o profeta, ele fala de uma forma figurativa acerca do conhecimento que é progressivo que nós recebemos de acordo com a nossa busca diariamente. Ele diz, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Amém. E como alva, a sua chegada é certa, e como chuva seródia. Aleluia. Que desce sobre a terra. Alva, irmãos, é o nascer do sol. O sol, ele não nasce de imediato. Você já foi ver o nascer do sol? Não. Você já viu o nascer do sol? Você chega lá na praia, está tudo escuro. Você bota o pé na areia. Dia perfeito. Não, irmãos. É aos poucos. E vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. O profeta Oséias fala que da mesma forma é o conhecimento. É progressivo, não é de imediato. Você começa a meditar, e ainda a mente obscurecida a certos assuntos, luz começa a chegar. E vai chegando luz, e vai chegando luz, e vai chegando luz. Até que há uma visão ampla acerca daquilo que você busca compreender. Mas ele diz também, irmãos, que ele vem como uma chuva seródia. Essa chuva, irmãos, não tem um propósito apenas de molhar o solo, mas também de amadurecer os frutos. Ele fala acerca de um tempo de maturidade que seremos beneficiados. Por causa de quê? Por causa de um conhecimento que recebemos primeiro. Ele diz que primeiro o Senhor vem como uma alva. Aos poucos, vai clareando, 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 clareando. E quando aquele conhecimento vem, agora chegou o tempo de amadurecer nele. De que forma? Não chegou o conhecimento? De que forma eu vou amadurecer? Vou corresponder a esse conhecimento praticando ele. Aleluia. Amém. Então, quando eu pratico, eu recebo conhecimento e tenho maturidade já para praticá-lo. Quando eu pratico esse conhecimento, eu sou beneficiado por ele. Então, o propósito, irmãos, desse ensinamento é nos beneficiar. Não é um culto pesado. Sabe, eu vou dizer uma coisa a você: o seu Senhor já ressuscitou. É um culto para a gente se alegrar, meu irmão. É um culto para a gente festejar. Porque é o Espírito que está falando aos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Abra aqui comigo em 2 João.
Fica lá no finalzinho. Segunda carta de João. Não tem capítulo, tem versículos. Todos acharam? Aleluia. No verso 8. Pode tocando, louvor. 2 João, verso 8. A partir do 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cumpre das suas obras mais. Aleluia! Aleluia! João ele diz, cuidado, para que vocês não venham perder aquilo que vocês receberam com muito esforço. Pessoas morreram para que eu e você, irmãos, estivéssemos aqui hoje. Deram a sua própria vida para essa palavra nos alcançar. Aleluia. Aleluia. Ou seja, João está dizendo, cuidado para que vocês não percam a essência da verdade. Por isso que em Hebreus capítulo 2 diz, aleluia, não podemos deixar de ouvir as mesmas coisas. Sabe, não busca novidade não, irmãos. Não busca novidade. Não busca aquilo que ultrapassa o fundamento que é Cristo. O próprio Paulo, ele diz para os irmãos da igreja de Gálatas, se até mesmo um anjo vier do céu e vos pregar outro evangelho, outro ensinamento que vocês já aprenderam, que seja maldito. E João aqui ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ele diz o quê? Você pode ler comigo aqui? No verso 9. E nela não permanece. Aleluia. Ele diz o quê? Não tem Deus. Isso é muito sério, irmãos. O maior perigo, irmãos, nesses últimos dias, realmente se chama o vento de doutrina. E a palavra mostra que o objetivo da doutrina de Cristo, a sã doutrina, a palavra genuína, algo que é puro, aonde o Espírito ministra aos nossos corações e não a nossa mente, mas os nossos corações. Uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos foi, olha, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Não é coach. Não é algo que mexe aqui apenas. É algo que tem que mexer por dentro, meu irmão. É algo que tem que tocar no coração do homem. Não apenas os seus sentimentos. Aleluia. E uma das coisas que o Senhor nos diz no Evangelho, e entre outras passagens que nós podemos encontrar acerca de conhecimento, porque, irmãos, a própria palavra nos mostra que a falta de conhecimento em nossas vidas nos leva, aleluia, a errar bastante. E o próprio Jesus, ele diz, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E João, ele diz essa passagem, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. E continuando, ele diz o quê? O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai
como filho. Aleluia. Aí ele diz agora, se alguém vem ter convosco, se alguém se aproximar de você, com algo além daquilo que você já aprendeu, você vai ser coparticipante ou vai se posicionar na verdade? Aleluia. Porque a palavra mostra, irmãos, que algo além daquilo que já foi fundamentado, ele diz que é obra maligna. Olha como isso é sério, irmão. Eu estava nessa tarde orando, eu vou dizer algo a você. Nesses últimos dias, desse púlpito aqui, por causa de um coração que existe no pastor Rodrigo e na irmã Flávia, a gente vai receber cada pirão. Cada pirão, irmãos. Se prepara. Hoje eu me peguei chorando acerca disso. O Senhor ministrou lá dentro. Vai ser cada pirão, irmãos. Aleluia. Que não vai nem dar tempo de beber água. Vai dar tempo nem ir no banheiro. Mas vamos continuar aqui. Ele diz, tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que vocês receberam com esforço. Porque aquilo que vai além da doutrina pode vos enganar. Porque é obra maligna. Se você olhar, irmãos, Paulo falando sobre os últimos dias, a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz àquele jovem que o Espírito falava com ele, dizendo que nos últimos dias, muitos irão apostatar da fé. Muitos deixarão a verdade por causa de influência espiritual. De um engano, de uma doutrina demoníaca, que virá por trás de pessoas que estão com a consciência cauterizada. Só o poder da palavra, irmãos. Por isso que Paulo diz que as nossas armas não são carnais. Aleluia. 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 Ele diz que as nossas armas, aleluia, é poderosa em Deus. Aleluia. Para destruir fortalezas, sofismas e todo conhecimento que se levante, aleluia, contra a verdade. Aleluia. Aleluia. Oh. Então, irmãos, quando a sã doutrina é ministrada, pode ter certeza que todo conceito do homem cai por terra. Porque a palavra, irmãos, tem o poder de tirar da mentalidade do homem aquilo que foi colocado desde criança nele e trazer a submissão de Cristo. Eita! Você pode ficar em pé? Aleluia! Aleluia! Todos são crentes aqui. Todo é crente, todo mundo é crente. Levanta a mão. Todo mundo é crente. Aleluia! Todo mundo é crente, né? Glória a Deus. Vamos mexer as águas. Tem tempo ainda. Tem 6 minutos ali para a gente mexer as águas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos. Oh, santo, santo é o Senhor. Você pode orar um pouco em línguas. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor.
Que toda exaltação seja dada a ti, Senhor. Santo, Santo, Rei dos Reis, Senhor. Oh, aleluia. Yeah, yeah, yeah. No, yo. Oh, Senhor.